Boa noite, gente. Esse é o segundo programa da série Quintas Resistentes e que traz o professor Ivan Cavalcante Proença. Ele foi capitão do Regimento Presidencial de João Goulart e as Quintas Resistentes, promovidas pelo NPC na Livraria Antônio Gramsci, têm o objetivo de manter viva a memória sobre a resistência à ditadura e sobre as nossas lutas. Essa edição não pôde ser transmitida ao vivo devido à manifestação convocada pelas centrais sindicais nessa quinta-feira, dia 11, que acabou mobilizando toda a equipe do NPC. Vão entrevistar o professor Ivan Proença. Aurélio Fernandes, professor. Vitor Janotti, coordenador do NPC, também de peso. Rodrigo Otávio, jornalista. Volney Malafaia, também professor. E outros convidados estão aqui para ouvir, mas se ficarem à vontade, podem perguntar também. Mário Augusto, né? Escondido aqui. Mário Augusto Jacobskint também está aqui. Gilca da Pulsar, Letícia. Laura, não? Está atrás, não dá nem para ver, que a livraria é muito pequenininha. Vamos lá, nosso entrevistado vai começar lembrando o que ele viveu naquele 1º de abril de 64. E depois desse primeiro bloco, que ele vai dar um depoimento de cerca de 10 minutos, a gente volta com outros blocos de perguntas dos entrevistadores. Eu fui colocado como capitão, me senti muito jovem agora, e num local como esse aqui, né, cheio de amigos, e nesse espaço eu me lembrei dos aparelhos. Isso aqui é um aparelho, né? E aquele barulhão que houve aqui, em outrora a gente já estava na rua correndo, né? Enfim, foi bom esse início, e eu não conhecia o núcleo. É um prazer estar aqui com vocês, e a gente tem mesmo que fazer esses encontros sempre para manter viva a ideia de resistência nossa, que está longe de ter qualquer ideia, de ter qualquer similar de ideias com revanchismo. Eu estava dizendo agora há pouco aqui, a dissemântica tem sido aliada deles. Nós éramos subversivos e os conspiradores não, eram os legalistas da época, né? Hoje nós somos revanchistas. Quando dizia o Baeta, né, que foi quem criou essa frase, Baeta dizia que revanchismo seria pendurá-los no pau de arara. E hoje, vou mais longe, quer dizer, eles estariam muito ansiosos por nos chamarem de terroristas. Quer dizer, isso seria, hoje é nosso, no fundo, esse rótulo seria nosso hoje. Quanto ao que houve no dia 1º de abril, não foi 31, que fica isso gravado sempre, para a gente marcar essa data, 1º de abril, né, o grande blefe para a nação que durou, aliás, o filme, o dia que durou 21 anos, eu recomendo aqui, como um filme extraordinário. E ontem assisti ao filme também do Jango, fica aí minha recomendação, Dossiê Jango. São 2 filmes que não vão encontrar respaldo na crítica, que não vão ter muitas salas exibidoras, de modo que é melhor aproveitar enquanto está acontecendo esse filme, que foi antes de ontem, ele começou, né? Foi a estreia antes de ontem ali na Praia de Botafogo. Mas quanto ao que ocorreu no dia, eu tenho que fazer só 2 ressalvas. Uma delas, que eu não tenho feito, mas que é necessária, é a seguinte: um pouco antes do golpe, quer dizer, mais ou menos uma semana antes, 6 dias antes, o Comando dos Dragões da Independência nos reuniu, oficiais, principalmente nós que éramos, na ocasião, os capitães que lidavam com a presidência, comandávamos a guarda da presidência da República, não raro jantando com o presidente, com a família dele, enfim, nós fomos convocados para que o comandante expusesse que o golpe estava em pleno andamento. Quer dizer, um golpe, ninguém foi surpreendido, pelo menos nós não fomos, como se imagina, não. O golpe aconteceu, nós prevíamos que podia acontecer, e mais, era fácil você enfrentar aquele golpe. Isso aqui dói muito, aqui é doloroso. Eu estava dizendo também para você que a hierarquia é um negócio tão forte, tão intenso no meio
meio militar, que o presidente da República, em sendo comandante das Forças Armadas, quando ele disse que não queria derramamento de sangue e que ia deixar o governo para evitar, ninguém tomou iniciativa nenhuma, ficaram inibidos os coronéis, generais. Isso é uma coisa, não vai nenhuma basófia, coisa nenhuma. Eu não ficaria inibido. Isso eu disse para os mais antigos depois, que é quando nós tivemos um breve período de prisão juntos, muito breve, depois eu fui para o isolamento. Mas eu disse isso, quer dizer, alguém tinha que ter tomado uma iniciativa. Seria fácil você desconstruir aquele golpe. Mas então, nessa reunião, um pouquinho antes, eu me manifestei contra o golpe, eu e mais dois. Esses dois depois ficaram em silêncio, continuaram lá quietinhos, foram transferidos, mas não tiveram qualquer iniciativa de oposição ao golpe. E os outros não é que estivessem a favor do golpe, não. Os outros estavam aguardando a resolução final em termos de comando, de hierarquia. E essa coisa de hierarquia não eram favoráveis a golpe. Não havia essa coisa. Agora, uma carreira mais ou menos equilibrada, uma carreira assim, sem grandes perigos de você perdê-la de repente. Isso aconteceu conosco, foi uma exceção, uma carreira que você não ganha muito em termos de salário e tal, de soldo, mas ela é estável. Então é um muro, isso facilita a subidinha no muro e ficar em cima, como a maioria ficou. E era o regimento, repito, presidencial, quer dizer, você jura na academia ser leal à ordem constituída, cumprir a Constituição, mas nessa hora ninguém lembra e fica ali só aguardando. Isso foi um pouco antes. Eu não tenho dito isso aí, até porque as pessoas nem se interessam muito por esse aspecto. E também eu quero dizer de um engano meu no livro, agora não deu mais para retirar, no meu livro, em que eu falo que aquela esquadra americana não deveria ter essa potência. Eu não acreditava que uma esquadra americana no nosso litoral tivesse o poder de mudar um regime presidencial, um regime democrático no Brasil para transformar em ditadura. Só que tinha sim. Isso eu tenho que reconhecer, foi um erro nosso, né, meu, em consequência de informações que nós tínhamos, que eram porta-aviões com algumas coisas, havia um destroyer, não sei o que, informação assim, que eu achava que aquilo era uma intimidação, assim, no sentido mais psicológico, ou de apoio aos golpistas. Não achei que aquilo pudesse, mas o filme, o dia que durou 21 anos, prova que era uma esquadra muito potente, com muito armamento, muita munição, enfim, eles estavam dispostos a bombardear mesmo, porque isso haveria um divisionismo aqui no Brasil, né? Porque eles iam tomar conta aqui do Rio, dos palácios, e na hipótese de o Jango não ter abandonado o governo. Enfim, isso aí eu tenho que reconhecer que eles estavam dispostos mesmo, e isso agrava mais ainda a questão da presença e a interferência do poder imperialista aqui no golpe, que se deve a 3 fatores, né? O poder imperialista americano interessado no golpe, a cúpula militar, não os comandados, a cúpula militar que vive no intercâmbio muito nítido, muito assim constante com o Estado-Maior dos Estados Unidos, com o Pentágono, com aqueles cursos militares, com a revista militar americana, o Estado-Maior do Exército, que é o mais poderoso, né? Que prepara os comandantes futuros, mantém um intercâmbio muito intenso com os militares americanos, com o poder também militar americano, e o poder civil. Eu acho que eu não tinha visto ainda, quando coloquei o poder militar, o golpe militar e civil, porque eu achei que era necessário dizer isso, né? Porque os grandes banqueiros, os latifundiários, os empresários colaboraram intensamente com o golpe. Então, esses 3 fatores, o poder civil econômico no Brasil, a cúpula militar e os interesses americanos seriam os 3 causadores e 3 propulsores do golpe, com a cumplicidade de IPES e BAD e desses órgãos aqui que eles financiavam e que contavam com jornalistas e escritores também, né? Que a troco de meia dúzia de dólares se vendiam, escreviam bem e faziam aqueles textos todos pregando o golpe, bem escritos, e né, se venderam a essa coisa da grana, do dólar,
e participaram sim da preparação para o golpe. Ali é uma coisa assim meio estranha, né? Um colega de turma que hoje, minha turma hoje tem generais, eu fui a coronel e ia pela Justiça General, mas eles não homologam não, continua. Mas um colega meu de alta patente disse num encontro de turma, disse para mim: você estava na hora errada e no lugar errado. Eu digo: eu estava na hora certa e no lugar certo. E foi mesmo, eu não tinha nenhuma tendência de consciência política de esquerda, era apenas um legalista, uma pessoa que estudava muito, gostava de estudar e ter uma carreira assim, acho que daria certo sobre esse aspecto, não é? E acho que fui levado ali muito mais pelo lado da justiça, do aspecto humano, digamos assim, como qualquer um de vocês, eu acho que também faria a mesma coisa se dispusesse de armas e de meios para encerrar com aquilo ali. Eu estava no regimento, de manhã, às 7h30, nós estávamos de prontidão, no Regimento Dragões da Independência, e foi o subcomandante, vou dizer o nome dele, Coronel Carnaúba, uma figura extraordinária, né? Era comunista, uma figura maravilhosa, um grande oficial, uma pessoa de muito talento. Ele era o subcomandante dos Dragões. Me chamou e disse: olha, os caras estão ativos aí, os golpistas estão ativos, já estão no Maracanã. Acabei de receber 2 sargentos que vieram, por isso que, entre parênteses, que eu digo que era fácil ter evitado esse golpe. 2 sargentos vieram comunicar que não estavam de acordo com a presença da tropa no Maracanã para o golpe, que estavam inclusive dispostos a fechar, manter as chaves dos paióizinhos da munição, e que os sargentos não iam entrar em combate para derrubar. Isso para o meu subcomandante, Coronel Carnaúba. Ele é major ainda, depois ele ainda chegou aí a coronel. E o Carnaúba disse: olha, faz o seguinte, você dá um pulo no Palácio Laranjeiras, que era onde a gente fazia comando de guarda para o presidente da República, né, com a nossa tropa, e procura saber com o presidente, porque as comunicações estão interceptadas, e procura saber como é que está a situação lá, né, junto à presidência lá, e de lá você volta ao Palácio da Guerra e assume o comando da guarda, porque há informação de que os golpistas estão se reunindo no Palácio da Guerra, no Ministério da Guerra, ali no Campo de Santana, né, Praça da República. Eu digo: tá bem, peguei a viatura, com alguns evidentes sargentos e tal, com quem podia ajudar numa situação mais difícil, né, armados todos, e fomos lá para o Palácio Laranjeiras. Quando nós chegamos lá, o presidente já tinha ido embora. E tinha deixado com um dos tenentes lá. Depois vou contar esse episódio dos traídos. Traíra tem tudo que é lugar, né? Um negócio assim, é uma praga isso. Esse tenente me comunicou que o presidente dissera que não ia dar uma missão, que ele ia abandonar o governo. Eu soube depois que ele foi a Brasília, lógico, que depois ele se encontrou com o Brizola. Brizola, como sempre, foi um dos motivos de briga com o presidente. Depois teve outros, o Brizola me contou, eu fui do governo, trabalhei no governo Brizola como diretor de cultura do Estado, primeiro como assessor pedagógico, depois como diretor cultural. Brizola contou bem os entendimentos dele com o Jango, mas que não influíram depois na grandeza, né, das palavras do Brizola quando o Jango morreu. Mas, de qualquer forma, eu cheguei lá, soube logo disso. No Palácio Guanabara estava Lacerda com os outros golpistas civis e alguns militares com revolvinho vagabundo. Eles estavam armados, um dos sargentos já tinha ido lá, o armamento vagabundo, se exibindo ali na porta do Palácio Guanabara. E nós tínhamos 2 morteiros morteiros prontos para bomba coisa. Tínhamos carro CAC, carro para combate. Tínhamos o que chamam de tanque, que para nós é carro de combate. Tínhamos tanques, e ficou ali aquele dispositivo montado, aguardando qualquer coisa para uma ordem. E fui para o Ministério da lá, assumi o comando da guarda. Quando eu
assumi o comando da guarda e vi os coronéis generais que a gente supunha golpistas pela atitude, sabe, fugindo a um contato conosco, que nós éramos legalistas e eles sabiam disso, coronéis, generais, um negócio assim constrangedor, e os nossos comandos supostamente fiéis a Jango, tinham sumido. Nós não tínhamos nem com quem falar, nem com quem dialogar. Fiquei eu ali, não é, com a minha tropa ali, bom, essa era... minha e ninguém tascava, né? Mas pelo menos estávamos ali. Eu liguei avisei pro comando nosso que a situação estava... Não sabia o que ia acontecer, porque o ambiente estava muito pesado. E quando eu estou ali, né, inspecionando, entre aspas, o que estava acontecendo, mandei verificar aqui, acolá. Até mostrei ontem, eu tive que ir lá fazer uma perícia lá com a Isis, mostrei para ela o lugar onde foi a reunião e aconteceu a minha prisão. Mas aí chegam 2 sargentos e um cabo que vieram lá da região do Caco, da Faculdade de Direito, da UFRJ, ali no Largo do Caco. Tinham vindo dali porque nós tínhamos uma tropa guarnecendo a Casa da Moeda. Isso faz parte da nossa missão, guarnecendo a Casa da Moeda. Eles vieram de lá e disseram, olha, tá para acontecer um massacre ali do lado da Casa da Moeda, num prédio, eles não sabiam nem que era um prédio, que os jovens também não usaram a palavra estudantes, os jovens estão lá querendo armas do exército e realmente os jovens lê do engano, dizendo que o exército é do povo, queremos armas, e o exército de baioneta calada ali, impedindo que eles atravessassem para ir para a Central do Brasil, porque muitos que estão ali do povo, na verdade, estavam ali passando. É um lugar de muito movimento, Campo de Santana, Central do Brasil, é um lugar assim, incrível de movimento, e os estudantes ali fazendo discursos na calçada assim, no meio do lago, e nas janelas, quando chegaram os inimigos. Eu agora digo inimigos mesmo, sem nenhum... eram chamados paramilitares, né? Havia gente de tudo que era órgão paramilitar, de grupo anticomunista, de DOPS, aquilo tudo. Só não sei se havia, até hoje, eu não sei se havia do doicote. E até hoje eu não poderia dizer que havia. E até porque o armamento deles também, o armamento era metralhadorazinha Thompson, entendeu? Meia dúzia de revólver, então, umas combis eram 6 ou 7 combis assim, não é? Já tinham posto. Eles tinham chegado ali, já dispersando o povo, atirando. O povo dispersou, correu, diz que alguns foram lá para o pronto-socorro, levados para o pronto-socorro Souza Aguiar. E os estudantes se refugiaram dentro da faculdade. Eles já estavam ali, alguns na janela, né, clamando sim, para o povo aderir junto com os estudantes, o exército vai estar conosco e tal. Já estavam lá. E eles, diante desse fato de os estudantes terem se refugiado lá, eram estudantes da UNE e do CACO. Então, aí o número ninguém sabe, uns dizem 300, 400, 500, não sei. E quando eu cheguei, eu digo, então vamos para lá agora. Peguei meus auxiliares lá, meus subordinados, né, e tal, nós fomos armados, evidente, preparados para tudo, e nós tínhamos carro de combate lá também. Eu digo, não precisa levar, basta a gente chegar, ocupar, tomar conta, pegar e começar a agir, vamos lá. E fomos. Eu estou insistindo nisso porque há uma versão que está em televisão, rádio, jornal, de que eu recebi ordens para massacrar os estudantes. É o contrário, eu tinha que ir lá para sufocar os estudantes, para bani-los e não para... Não houve essa ordem, nunca houve. Aliás, nenhum daqueles comandos que estavam ali, mesmo golpistas, não eram pessoas desse tipo de gente, não, eles não fariam, eu conheço, foram meus comandantes na AMAN e tudo, conhecia essa gente, não eram e não me dariam essa ordem, também me conheciam, não me dariam uma ordem dessa. Eu fui porque eu quis ir lá com eles, avisado por subordinados. Quando nós chegamos, a cena era braba, estavam eles com as armas apontadas para o portão da faculdade,
o Tavares, filho do Flávio Tavares, filmou a reconstrução. Eles fizeram uma reconstrução dessa cena e tudo, filmar, não sei se eles vão fazer algum curta-metragem, mas enfim, eles estavam com as armas apontadas para a porta e alguns deles jogando granada de gás lacrimogêneo pelas janelas, com os vidros quebrados, para eles saírem e serem fuzilados. Um negócio assim que falado, a mim me surpreendeu muito, muito. Eu jamais imaginei que pudesse ter... Existia uma coisa daquela, isso sim, isso foi surpresa mesmo, não é? Eu cheguei, vi rápido que isso não podia demorar mais, porque podia matar o pessoal lá dentro, ou eles tentarem sair. E eu alertei os caras, alertei primeiro que era o exército que estava ali, que era uma área militar, que eles se recolhessem, eles não atenderam. Falei uma segunda vez, eles não atenderam, só alguns deles baixaram as armas, mas continuaram ali armados e no lugar. Aí eu tive que agir de alguma forma e eles fugiram. E eu soube depois que eles também foram lá para o socorro para aguardar para mais tarde voltar a carga, né? Enfim, eles foram, no que eles começaram a se retirar com as combis, nós conseguimos abrir a porta e acho até hoje que o cara que tem a chave abriu, porque a abertura foi fácil, mas ele viu primeiro que a gente rechaçou. Cara, senão não teria nem aberto, né? Porque corria entre os jovens, eles contam muito isso, que quando eu cheguei com a tropa e assumi o tanque, mandei o carro de combate se movimentar, que eu tinha chegado para eles achavam que era contra eles, né? E aí entramos, quando eu entrei, aquela cena, já havia vários deles caídos naquela escadaria que vai lá para o Salão Nobre, né? Caídos e uma cena assim terrível e tal. Mesmo assim, quando cheguei lá, foi um negócio meio desagradável, porque palma e choro, aquele ambiente muito assim de surpresa e de agradecimento. Eu nem não falei. E chamei os líderes, que digo, quem são os líderes e tal, vamos tratar de preparar a saída de vocês daqui, sabe? Eu vou guarnecê-los até o exército. Eu tinha elementos para guarnecê-los pela Miguel Couto, ali pelo Campo de Santana e pela rua da Policlínica do Exército, que é onde tinha também uma pequena guarnição, mas assim, até não tinha arma, assim, ou pelo menos se tivesse era apenas um revólver, uma coisa assim. Então nós organizamos o seguinte, saíram 10 para cá, Moncovo Filho, que chama, 10 e 10 pelo Campo de Santana. Um parênteses, eu soube que a professora Lília Lobo, que estava ali, que é do grupo Tortura Nunca Mais, quando ela me viu chegando, ela estava do lado de fora, não estava do lado de dentro, simulou que estava com o povo ali, porque não deu tempo dela entrar, e fugiu para o Campo de Santana correndo. É minha vizinha, a senadora Vergueiro. Mas aí conseguimos, fiquei uns 50 minutos por aí, um pouco menos de uma hora, saíram todos os estudantes, alguns quiseram ficar, mas aí eu mandei fazer uma inspeçãozinha em volta, uma varredura lá na região, para ver se eles estavam por ali. Não estavam mais, não havia nenhum sinal de que eles estivessem por ali, porque eu achei que eles iam aprontar alguma, né? Mas não estavam. E aí eu voltei para o Ministério do Exército. Eu voltei e aí começou o calvário, né? Já ali mesmo e tal, já com um que foi meu comandante, já foi, o senhor é uma decepção, o senhor é um vermelho e tal. Eu aí respondi também, e aí ficou um ambiente pesado, e metralhadora engatilhada daqui e dali. Enfim, foi um ambiente muito pesado, me botaram numa lancha lá no Forte São João. De lá fui para Santa Cruz, onde encontrei alguns já presos, também oficiais das Forças Armadas, e depois fui para o isolamento, né, uns dias depois. Mas o importante disso tudo não é nem a ação nossa, nem a coisa do destino mesmo, vamos dizer, favorecer alguém ter vindo ali, que podia ser outro qualquer. O importante, é o que eu termino sempre falando, é o que essas pessoas são hoje. Quer dizer, esses que foram jovens de 17, 18 anos, 19 anos, eu também era relativamente jovem,
E o que eles são hoje, a diretoria quase toda do Grupo Tortura Nunca Mais está ali. Na ABI encontrei jornalistas, eu fui presidente do conselho na ABI, né? O Mário Augusto está aí também, meu amigo lá da ABI, companheiro de muitos anos, e alguns jornalistas assim, antigos estavam lá, políticos que estavam lá e continuaram lutando, né? Enfim, isso é que é o bom dessa história, é que essa gente toda continua muito bem aí, lutando, resistindo, né? Isso é que é o mais importante. Ivan, hoje que se coloca que desde 2004, os documentos lá em Washington, que já são públicos, mostram que havia um plano determinado para dividir o Brasil, como foi feito na Coreia do Sul e Coreia do Norte. E esse era o plano. Então, o João Goulart teria sido, não estou botando condicional porque ele não está aí para confirmar, mas ele teria sido avisado sobre a Operação Brother Sun e sobre o plano, né? Inclusive quem transmitiu essa informação, segundo aí depoimentos, foi o Santiago Dantas. Aí por isso ele achou por bem não resistir, porque se houvesse resistência, haveria uma nova Indonésia aqui. A Indonésia foi também um golpe que houve, que derrubaram o Sukarno, né? Derrubaram o Sukarno com 1 milhão de mortos. Então, ele achava que isso aqui poderia ocorrer isso no Brasil, então queria evitar. O que você acha disso? Você colocou agora que viu o filme do o filme ontem, mostra. Para mim, há uma certa... Quer dizer, há coisas que eu sabia do plano, mas esse fato ligado vamos dizer, ao abandono do governo por parte do Jango, eu não sabia que havia essa versão, essa hipótese. E o Jango era uma pessoa muito boa, muito boa. Eu tive poucos contatos, mas nos poucos contactos a gente deu para ver que era um homem bom, pacifista, extremamente pacifista, um homem simples, também muito simples. Quer dizer, é uma simpatia muito grande minha, assim, quer dizer, pelo Jango. Agora, duas coisas não podiam ter acontecido. Primeiro, o Anacir Abreu e o Loureiro, os dois coronéis do Serviço de Informações do Jango, que era um serviço de informações muito decente, pessoas extremamente corretas, apesar de trabalharem no Serviço de Informações, o que induz a outras coisas, eles dois alertaram o presidente de tudo que estava acontecendo. E um deles, que foi o Loureiro, disse: presidente, o senhor tem que mudar os comandos. Comando X é assim, comando Y, aí foi nomeando e tal. Antes do golpe, bem antes. Hein? Foi antes do jantar, do célebre jantar do Assis Brasil, portanto foi em fevereiro, porque o Assis Brasil deu um jantar chamou os comandantes militares todos e ofereceu um jantar ao presidente e disse: está vendo, presidente, os seus coronéis estão vendo fantasmas. E os caras ali sentados, sabe o filme Chicago 1928, que o cara senta, faz aquela confraternização, depois sai um cara dentro do bolo e metralha, era aquela turma. Eu comparo aqueles generais a gangsters, porque os caras estavam aprontando, estavam tramando o golpe, estavam em contato com o alto comando, inclusive americano também, como agora os filmes provam, e foram confraternizar com o presidente da República. E o presidente, aí... Eu uso uma expressão que talvez seja injusta, uma espécie de me engana que eu gosto, mas no sentido seguinte, não era um homem talhado ao enfrentamento, à luta, ao derramamento de sangue. Não derramou sangue por 24 horas, que nem isso eu acho que aconteceria. Eu costumo dizer, nem isso eu acho que aconteceria. O golpe fracassaria, e derramou por 21 anos, né? E na verdade o presidente... Também, por outro lado, a questão dos marinheiros não podia ter acontecido do jeito que aconteceu. Porque quando o Brizola fez a cadeia da legalidade em 61, os militares legalistas
pularam, se manifestaram e além do Terceiro Exército, muitos militares legalistas, em nome do legalismo. Dessa vez, muitos deles optaram em nome da hierarquia. Achavam que o seguinte, que os marinheiros pegaram pesado mesmo, mas pegaram. Isso eu entrevistei, eu era da Dinan junto com eles, o Porfírio, a turma toda, eles insuflados muito ou não, eles diziam, vamos pegar os oficiais, porque realmente na Marinha existe uma distância, existia muito grande. Eles se sentem assim, oficiais da Marinha Inglesa e tal, aqueles uniformes, aquelas coisas branquinhas, bonitas, elegantes, e eles não têm muito contato com os marinheiros mesmo, é o sargento quem lida com tudo, o oficial sempre está num patamar, tanto que esse diálogo tinha que ter acontecido entre os marinheiros revoltosos e o comando. Eles não quiseram dialogar com os marinheiros e nem o comando da Marinha interveio para que isso acontecesse. O diálogo, a coisa era simples, começou com corte de cabelo, usar roupa paisana, era o que eles queriam, eram coisas assim domésticas, digamos, simples resolução, né? Queriam a chance de um diálogo e não tiveram a chance do diálogo. E culminou naquilo, para fazer assembleia em automóvel, clube, em sindicato, Mário Augusto, assembleia em sindicato de militares, ali, hierarquia, hein? Você acha que teve dedo da CIA? O quê? O quê? Se havia o quê? Se houve dedo da CIA nessa jogada. Mas claro que o Cabo Anselmo, aí uma surpresa para... Não era. O Cabo Anselmo não era traidor e não era infiltrado na ocasião. Depois foi cooptado, por medo de todo. Naquele momento ele era um líder, ele era preparado, ele tinha muita leitura. Isso dizem os colegas dele, garantem que ele não era naquele momento. Mas havia, lógico, infiltrados, sim. Claro que havia vários agentes. Ora, eram 1000 e poucos marinheiros numa reunião daquela, numa assembleia daquela. O cara não precisava ir fardado. E mesmo que precisasse, o cara comprava uma farda ali na Praça 15 e botava farda de marinheiro. Isso aí não precisava. Então, claro que havia insuflando. E faltou comando. Isso teria que ter sido resolvido. O presidente compareceu a um desses encontros. É muito boa fé. E com uma casa militar medíocre que ele tinha, a casa militar do Jango era uma casa militar de medíocre. Eu tenho que dizer isso, né? E era mesmo. Jamais influíram no sentido de o presidente se sentir apoiado. E o Jango ainda disse para o coronel Loureiro, e na frente do coronel Anassi, eu não vou tirar esses comandos. Já dizem que eu sou comunista. Se eu tirá-los, aí mesmo eu estou perdido. Isso foi o Jango disso, está contado pelos dois. Que eu passei rapidamente na primeira prisão minha, Santa Cruz, eu encontrei com eles. E eu me conhecia, eu os conhecia de independente de qualquer coisa, eram pessoas muito legais, muito boas, assim, e preparados, lidos, sabe, preparados mesmo, com uma cultura bem evoluída, se tratando de meio militar. Mas então, o presidente não queria enfrentamento. E Mário Augusto, que é o seguinte, quem se propõe a fazer essas reformas desse tipo, basicamente reforma agrária, que hoje ainda é isso que ainda hoje é um problema seríssimo. Você vê, quem se propõe a essas reformas tem que ter um respaldo militar, tem que estar disposto a enfrentamento. Isso é uma opinião minha pessoal, que vivia aqueles momentos mais ali do dia, junto com ali no miolo da coisa, tem que estar preparado para isso, ter um respaldo militar. Na verdade, quando eu digo ter um respaldo militar, é porque eu já, entre aspas, já perdi as esperanças de mudar, interferir na educação do militar. Porque isso mesmo, o fato é que se houvesse uma intervenção na educação, na formação do militar, é uma utopia que tem que acontecer. Então é utopia para acontecer. Aí não precisava nada disso que eu estou dizendo, quer dizer, mas num país como o nosso, né, em que o militar é aquilo que a gente sabe, ele é dirigido e tome instrução e lavagem cerebral e tome dirigismo educacional, currículos incríveis. Meu pai, que era general e que foi diretor de ensino no Colégio Militar, e na AMAN,
Quando ele chegou na mão, o comandante, colega dele, general, igual a ele, amigo dele, pensa, pô, você, de literatura, meu pai era professor de literatura, pensa, você recomendou esse livro esse homem era Vidas Secas do Graciliano Ramos, que aliás está fazendo agora, né? Tá aí, era Vidas Secas, isso é claro, mas esse cara é importante, vai continuar no currículo e tal. Quer dizer, se você tivesse, algum dia for possível intervir na formação do militar, intervir mesmo no currículo, desde o colégio militar, não é só preparatória e AMAN, não. Desde menino eu entrei com 10 anos, saí com 17, eu era mais moço de turma, entrei com 10, saí com 17. Eu, como capitão, era com 20, menos de 21 anos, já era oficial do Exército formado, e com 24 anos para 25 já era capitão. Então, eu sei, desde jovem eu tirei a ZAO, tudo isso, a escola de aperfeiçoamento de oficiais na vila. A lavagem é permanente, Hoje, se você for na Vila Militar às 7 horas da manhã, se for às 7 horas da manhã, porque militar gosta daquela educação física de manhã, correndo e tal, eles estão cantando que nem esse negócio de filme americano, que os caras vão cantando ali. Agora é assim, expulsamos os comunas, nós ganhamos. São hinos e canções, ainda hoje, com essas letras impostas para o soldado, É uma ilusão pensar que as Forças Armadas de hoje estão noutra, não estão, não. Pega as 3 revistas do Clube Militar e do Clube da Aeronáutica, Clube Naval, que percorrem o Brasil todo, e leia os editoriais, e leia as ameaças, e leia tudo ali com apoio. E os que estão na tropa, que não viveram esse momento, mas se formaram sob a ideologia do golpe, a ideologia de que era o comunismo que estava tomando conta do Brasil. Quer dizer, isso aí é uma ilusão pensar que hoje, é lógico que mudou, mas nada que seja tão tranquilo assim. Mas enfim, voltando ao Jango, então, e encerrando essa tua pergunta aí da minha parte, o Jango, eu até acredito, essa versão, eu acho até que ele, sacando que podia haver esse divisionismo de Coreia do Sul, Coreia do Norte, Vietnã do Sul, Vietnã do Norte, que ele então, mas ele não tinha que silenciar sobre isso durante o tempo todo. Ele deu muitas entrevistas no exílio, ele não podia silenciar, ele era um personagem da história, e ele nunca colocou isso, nunca. De modo que eu fico na dúvida, confiando nele, que é uma pessoa do bem, digamos, hoje, mas ao mesmo tempo sabendo que ele não tinha o perfil do homem do enfrentamento, entendeu? E as reformas de base eram muito sérias. Querendo saber uma questão, aí nesses 20, 30, 40, 50 dias antes do golpe, como o senhor narrou, até o senhor privando ali do Jango em alguns momentos, da tropa, do comando da tropa, como ficava essa cadeia popular de resistência? Os senhores vendo que o Jango estava mais que titubeante, ele não ia resistir, os senhores não tentaram alertar, alguém alertou a população por vários meios, não como as redes sociais hoje, mas por meios daquela época, está se encenando isso e o presidente não está muito afim de resistir. Alguém tem que ali dar uma buzinada mais forte, porque a coisa vai ficar feia. Isso foi feito, de modo mais que nós sabemos. Com aquela esquerda o golpe seria fácil. A esquerda da época era, olha, não preciso nem se eu citar hoje cineastas e articulistas do jornal O Globo e tal, muitos deles tidos como de esquerda. Aí você vê que tipo de esquerda existia na época. E o golpe ficou ainda mais fácil de acontecer em função da própria esquerda, sim. Mas, de qualquer forma, havia sim a Liga dos Camponeses, a Liga dos 11, havia núcleos civis, mas, como era, sem arma. Fazer o que sem arma? Sem preparo, sem coisa alguma. Você viu, eu considero verdadeiros heróis e gente extraordinária, essa gente que lutou em Aragaças, o pessoal que fez a guerrilhas, Urbana também, e nós conhecemos pessoas amigas que se foram, e agora, não tinham a menor chance de nada, não tinham preparo tático, estratégico, armamento possante, não tinham nenhuma
nenhuma experiência, então perderam-se vidas que a gente prezaria que não tivesse perdido, entendeu? Então essa coisa do povo, mobilizar o povo, etc. Primeiro que a esquerda, na minha opinião, era uma esquerda medíocre. Na minha opinião, era uma esquerda bastante medíocre, ou pelo menos a esquerda que detinha assim, um certo poder intelectual ou jornalístico de época, etc. Os militares que eu falei aqui há pouco o seguinte: o presidente é o comandante das Forças Armadas. No momento que o presidente diz não quero reação, deixa o governo, a hierarquia, de novo, eu repito, a hierarquia é uma coisa que está muito dentro do militar. Isso, olha, não adianta. Hierarquia é uma coisa que é incrível. Isso, e aí ninguém assumiu nada. Nós tínhamos aqui a esquadrilha da aeronáutica pronta para acabar com eles, o Teixeira, o Francisco Teixeira, o Brigadeiro Teixeira, o Rui Moreira Lima, eram as pessoas extraordinárias e dispostas a tudo. No Exército nós tínhamos também, no nosso regimento e em outros setores, na Marinha também, esses oficiais que hoje estão aí ainda lutando, né, em relação à anistia, tudo isso. Não houve comando, não houve chefia, não houve nada. Nós fomos encontrar alguns na prisão, eu fiquei alguns dias com eles na prisão, outros, depois eles foram para os navios, juntos, eu fui para o isolamento. E posso dizer isso, mobilizar povo, mobilizar tudo. Primeiro, precisa a disposição. Essa coisa de psicologia, eu não sou psicólogo nem nada não, mas essa coisa da psicologia tem muito a ver com o perfil psicológico do ser humano, tem muito a ver com as condutas, com as ações, etc. Não havia essa disposição, essa coisa do enfrentamento, não. O Nelson Werneck Sodré, meu saudoso Nelson Werneck Sodré, reunido conosco uma semaninha antes do golpe, na casa dele em Botafogo, ele disse: pensar em golpe, isso é ilusão, não há hipótese nenhuma de haver golpe. Esse é o problema. Não há hipótese nenhuma de haver golpe, mas general, o doutor, o professor, né, alguns chamavam ele de professor, está assim, havendo isso, e os caras iam no meu regimento, o Estado-Maior do Exército viu aqueles coronéis e majores vinham, e do lado de fora chamavam, porque o meu comandante não deixou entrar. Ele era um homem de centro e aguardando os acontecimentos, mas não deixou que eles entrassem. E chamava os oficiais do regimento para a rua, para avisar que estávamos preparando, que o golpe ia acontecer, isso assim, e ninguém não fazia nada. É um negócio, é uma perplexidade, até hoje eu fico pensando, né? Como essa coisa, como foram 21 anos bárbaros e que podiam ter sido evitados, de modo que é isso aí, tua pergunta. Eu tenho, na realidade, seriam duas perguntas. Você falou na cadeia da legalidade. E é impressionante você descrevendo a reação ao golpe que não houve, ela vai completamente contra o que aconteceu em 61. Que você tem uma mobilização popular, você tem uma mobilização militar, você tem, enfim, toda uma articulação que impede um golpe militar. Quer dizer, eu acho que é uma das primeiras experiências desse porte na América Latina. Será que a gente não poderia dizer que, na realidade, o golpe militar, ou seja, a derrota da esquerda, a derrota do povo e tudo mais, não foi em 61, 64 foi apenas um estertor? Talvez por isso não haver essa resistência, né? Pode a sim. Coisa. Essa seria uma pergunta. Outra questão que eu queria te perguntar é o seguinte: as bandeiras das reformas de base ainda estão atuais hoje em dia? A questão de 61, 64, também eu estou de acordo com você que pode sim, pode ter havido o prenúncio, quer dizer, depois. Agora, também quero insistir em relação a 61, 64, que em 64 os mesmos oficiais legalistas que achavam que não podia ter, esses mesmos oficiais de comando constitucional, de espírito legalista, esses mesmos oficiais estavam rigorosos, eu vou lhe dizer isso com toda certeza, rigorosamente apavorados com a questão da disciplina, do movimento dos marinheiros. Pois é, então isso vai unir mais ainda a questão do que eles diziam mesmo, era uma indisciplina. A disciplina e hierarquia, esses dois fatores são fundamentais nas Forças Armadas. Então eles não queriam mais que isso acontecer. Aí tiveram 3 anos de lavagem cerebral,
que era o comunismo mesmo, e achavam que essa coisa dos marinheiros e tudo isso crescendo, né, era já um indício do comunismo tomando conta, etc. E todos nós sabemos que esse golpe já vinha desde Getúlio em 54, não é? O suicídio, Getúlio foi suicidado por eles. Eu vejo esse certo endeusamento de Carlos Lacerda, que foi na minha opinião, o maior canalha civil dessa história. Vou dizer isso aqui em todo lugar, um indivíduo que depois passou para a Frente Ampla, porque o único objetivo dele não era democrático, não era Brasil, não era paz, era chegar lá. Era ocupar um cargo, né, de presidente da República, vamos ser até mais claros. Enfim, com Getúlio, depois com Juscelino, tivemos Aragarças e Jacareacanga, oficiais da aeronáutica que estavam envolvidos ali, não é? Revolução dos Sargentos, que entraram os sargentos do Exército, mas já era outro rumo. E houve em 61, em 61 de novo, né, quando Jânio renunciou, o avião do Jango ia ser bombardeado, estava até ameaçando de ser derrubado o avião, não é? E até hoje eu atribuo que o parlamentarismo se deveu a esse espírito pacifista do Jango. Brizola foi o outro motivo da briga com Brizola, era essa, ou foi um golpe, uma estratégia, assim, uma coisa de político extraordinária. Não, eu cedo da época eu faço um plebiscito. Custa crer que Jango tivesse essa vamos dizer, essa perspicácia, entre aspas, essa maldade. Não, eu concordo agora e faço um plebiscito. Mas, de qualquer maneira, foi bem, enfim, em 61, em 64, então tá. Agora, você está perguntando se há clima para as reformas e se essas reformas, como estão? Estão atuais. Estão atuais. Esse programa é atual. Eu acho que não, que elas estão mais agravadas ainda. Nós precisamos, essas reformas são mais necessárias do que nunca. O que fica no ar é o seguinte: quem fará? Como se fará essa reforma? Quer dizer, ou essa, né? Vamos botar no plural, lógico. A grande reforma, essas reformas todas, como elas acontecerão? Eu não acho que esses movimentos dos manifestantes, esse momento para mim não é o que eu notaria, se observaria como precursores dessas reformas, até porque lhes falta consciência crítica e competência política para proceder. Mas eu não quero entrar nesse assunto, que até e nem é do meu, fica meio esquisito ficar a gente criticar uma coisa assim, com a gente que passou a vida toda achando que esse caminho é maravilhoso, os jovens nas ruas e tal. Eu não quero entrar em coisa comigo mesmo, mas de qualquer forma as reformas são mais, eu acho que são mais necessárias ainda, agora por isso mesmo mais difíceis de acontecer. Eu acho, não sou petista, não sou lulista, mas no fundo, a sociedade não perdoa o PT ter chegado lá. Essa é a minha opinião. E digo mais, não perdoa uma terrorista, no fundo, estou usando o termo deles, ter chegado a presidente da República. Eu acho que isso é um negócio extremamente constrangedor para essa sociedade em que nós vivemos. Eles não perdoam, está aqui a presidente ser uma ex-guerrilheira e tal, de enfrentamento. Então, está difícil, está muito complicado, né, para que elas aconteçam agora, e ela tem que ter muita sabedoria e tato para conduzir esse processo. Gente, eu fiquei impressionado com muita coisa que você falou, achei maravilhoso. Agora, a coisa que eu queria enfatizar, você deixou claríssima, só para reconfirmar, o problema não foi, nas Forças Armadas haveria várias pessoas, várias forças que estavam dispostas a resistir. Aqui no Rio de Janeiro, sobretudo, eu sou de São Paulo, em São Paulo foi outro clima, não tem nada a ver com isso, nada. Bom, mas aqui no Rio havia, conhece o Moreira Lima, daí por diante e tal, claro. Agora, para mim, a esquerda foi uma piada em 61, 62, 63, 64. A única arma que a esquerda tinha era o gogó.
a boca, falar besteira, achar que nós estávamos com o rei na barriga, que nós estávamos com tudo e não estávamos com nada. Tanto é que quando veio o golpe não teve um tiro, Cristo. Nada. Quer dizer, por quê? Porque o brasileiro é bunda mole? Não é essa a história. Porque fomos enganados. O Prestes, que depois de aprender a gostar dele, sou um fã de Prestes, me coloco como um vermelho fã de Prestes, aquele coitado infeliz, no dia 27 de março, aqui na BI, na tua BI, de você também, ele fez um discurso de uma coisa de criança de 4 anos. Se o golpe viesse, os golpistas teriam suas cabeças cortadas. Cortada por quem? Pelos anjos? Quem é que ia cortar a cabeça? Porque se o golpe viesse, não ia vir. Você falou do Werneck. Não se acreditava no golpe. Nelson não acreditava. Pois é, estava aí, os Estados Unidos estavam aí, a CIA estava aí, o bloco, a Guerra Fria estava aí, e nós estávamos com tudo, íamos implantar, ia fazer grande espaço, no sentido da revolução. Que revolução? Coisíssima nenhuma. Para mim, o grande problema foi nossa posição de esquerda. Depois, muita gente sarou da cabeça. Quem estava doente sarou e fez autocrítica e percebeu. Mas aquele coitado do Almirante Aragão, outro coitado infeliz, maluquinho, diz que se o golpe viesse, meia hora ele arrasava o Palácio Guanabara. Ele arrasava uma garrafa de uísque, rapaz. Que arrasava o quê, rapaz? Veio o golpe, ele não deu nenhum tiro, deu a 45 dele para os marinheiros que foram lá procurar. Quando eu cheguei ele já tinha saído. Pois é, você acha que você destacou isso? Fantástico. Só para completar, fala um pouquinho, que ele fala a esquerda no geral, mas e, por exemplo, panfleto, Grupo dos 11, setores da esquerda do PCB, que estavam inclusive questionando o PCB, como é que esse setor se comportou nesse momento? Não se comportou. Quem tomou a iniciativa de liderar? É claro que eles mas viriam a reboque. Não havia líderes para isso. O líder que houve foi o Brizola, tentou fazer a mesma coisa. Só que de 61 tentou liderar e conseguiu o apoio também do terceiro ano. Inacreditável isso. Mas ele sabia que as tropas que iriam para lá iam para acabar com eles, matá-los. É evidente que isso havia, eles tiveram que fugir. Mas quer dizer, não faltou liderança, faltou alguém que aglutinasse tudo isso. Não é? E mais, quando os estudantes e o povo ali clamavam um pouco antes de eu chegar, isso eu soube depois, é lógico. O exército do povo, queremos armas e tudo, é doloroso, né? Que o exército do povo, queremos armas, e o exército ali dando o golpe, e eles dizendo isso, os estudantes e o povo também batendo palma e tal para eles naquela região ali do Cabo. Aquela região ali é meio histórica, é meio, sob esses aspectos, né? Uma região curiosa. Agora mesmo nesses movimentos, de novo, quase se repete o mesmo episódio, porque se refugiaram os estudantes lá dentro e os caras chegaram ameaçando e tudo. São coisas assim curiosas, alguns mistérios que acontecem, mas na verdade sem nenhum misticismo. Isso tudo serve de reflexão para nós. Eu vou insistir em que nós possamos assistir todos, e vocês puderem fazer alguns debates também nesse sentido dos filmes, porque o desprezo que a crítica está dando, a crítica e a grande imprensa estão dando um desprezo, é um desprezo constrangedor para esses filmes. Não é a crítica do jornal. Bom, o Globo é o que é, né? É o que é. Mas até um crítico fez umas restrições ao filme rigorosamente gratuitas, né? E agora entrou do Django, isso aí. Agora, você vê, ganhando prêmios, festivais, o filme aí fora fazendo um sucesso incrível, aqui ninguém comenta nada. Quer dizer, é muito difícil. Aí você vê a tua pergunta sobre as reformas. Como fazer isso? É uma coisa assim, as contradições que ela está enfrentando na presidência, né? Eu estou vendo essas últimas providências querendo atender,
mas aí vem o bombardeio contra o atendimento. É um negócio, isso está tudo muito bem planejado, tudo isso está muito bem conduzido pelo poder dominante, né? Por essa grande imprensa, bem comportada, e precisamos agora saber por que o Globo denuncia essa coisa toda das comunidades. A quem interessa isso e o que está por detrás disso? Quer dizer, não, é um jornal que denunciou que nós estamos ali sob vigilância. O que há por detrás disso? Essa gente é capaz de tudo, é capaz de... Eu queria que você falasse um pouco do papel da mídia na preparação durante a ditadura e fizesse uma análise do que a mídia hoje. A mídia, bom, primeiro o seguinte, o jornalão, quer dizer, o jornalão, a ideologia do jornalão é o do dono. A ideologia do dono, não tem é o dono que quer e acabou, ele vai fazer. Então, de vez em quando, sabiamente, eles colocam umas posiçõezinhas contrárias, como eles fazem. Aliás, o artigo do Aldir Blanc, ontem ou antes de ontem, está notável, do Aldir, né, no Globo. Eles colocam, de vez em quando, assim ou outro, né? Mas colocam também os revisionistas de esquerda, né? Supostamente de esquerda, tem lá suas colunas, tá? Nos jornais. Então, dessa grande imprensa, a gente não pode não esperar o quê em relação a isso. Agora, no golpe em si, o golpe para golpe, quem mais trabalhou nesse sentido foi o núcleo do IPES-IBAD. O IPES-IBAD tinha verba astronômica para tudo. As marchas, aquelas marchas com Deus para a família, aquelas 50 mil mulheres aqui no Rio, Belo Horizonte, São Paulo. Hein? O padre que veio doutrinar, a gente da CIA, o padre era soldo, era um padre a soldo. E agora, lembrando bem que a igreja aqui foi assim, a igreja puxava as marchas, né? 1, 2, 3, Brizola no xadrez, 1, 2, 3, Jango fora, né? Tá bem, mas a igreja do Nordeste foi fazer uma ressalva, uma igreja muito corajosa, eu estive lá, fui para lá, igreja extremamente, os herdeiros, entre aspas, de Dom Helder, do Zé Maria Pires, Dom Casaldaglia, Dom Fragoso, Dom Fragoso, essa gente, a irmã Jacinta, né? Hein? Dom Marcelo. O Dom Marcelo, essa gente conviveu com eles, essa gente, olha, sofreu o diabo, foi uma igreja corajosa, para valer mesmo, sabe? Fomos assistir a uma missa deles e eles diziam assim, questionem porque a terra é de vocês, para aqueles nordestinos lá pobres, né? Catador de cana e recolhedor de cana de açúcar, e eles dizendo, a terra é de vocês, coisa assim bonita mesmo, sabe? E importante. Agora aqui não, aqui foi aquilo que nós vimos, né? E o IPES-IBAD foi a contribuição que a intelectualidade deu ao golpe. Negócio de intelectual é uma coisa, a gente está muito no meio intelectual e pode dizer, eu acho que o meio intelectual, o meio universitário, intelectual, o meio docente é tão perigoso e tão inconfiável quanto qualquer outro grupo. A sociedade é uma só. Quando a gente critica outros núcleos e tal, no meio universitário, olha, é triste, é competição por mestrado, doutorado, competição antropofágica. Os professores estão, né, nessa coisa, porque é mais grana. E segundo, não é nem o aperfeiçoamento intelectual, não, é teu curso. E se tiver no exterior, melhor ainda, é mais currículo. O cara trabalha com Guimarães Rosa em sala de aula, e 10 livros recomendados, são todos 10 livros estrangeiros, não tem um autor brasileiro que tivesse escrito sobre Guimarães Rosa, não, um autor, não é? As discussões há alguns anos atrás em torno de Nietzsche, de Heidegger, tudo bem, essas discussões são boas, mas você se sente no outro mundo ali. Eu dizia para ele, para eu ser ouvido, eu tive que tirar mestrado, doutorado, tirei tudo. Então eles ouvem, porque senão também não ouve, não. O preconceito é muito grande também no meio universitário, mas os caras ficam pairando com aquelas coisas, saem ali, estão
estão os caras na fila das irmãs, um colégio de irmãs que dá sopa para os pobres. Eu digo, ó, faz o seguinte, quando vocês terminarem aí e tal, desçam, vão lá. Quando vocês saírem, olhem para o lado direito, tá a fila dos pobres. Como é que o cara pode conviver com isso num plano assim? E letras, então, comunicação, eu estou falando de comunicação, mas letras também é um negócio de lascar. Quer dizer, você fica ali naquele processo intelectualoide, porque não é profundo, aquilo não tem nenhuma... E alheio. Então é muito difícil. Seria um meio intelectual, um meio que a gente poderia até... Então o Ipes e Badi teve a contribuição de escritores que hoje são famosos, teve contribuição de intelectuais, muito bem... Quer dizer, eu estou citando isso, não é com amargor, não. Eu não tenho nenhum amargor, eu não tenho nenhuma coisa assim nihilista, pelo contrário, eu estou sempre com esperança, né, de as coisas virem. Mas é preciso que a gente não se iluda com o meio universal. A educação é o que é. E o que houve até agora para a gente transformar isso? Não houve, e não, nem greve mais, nem, quer dizer, as universidades particulares estão acabando com os professores, explorando, pagando mal, dando mais horário. E os movimentos? Cadê os movimentos? Você não vê nada, não vê nenhuma, só vê o bom comportamento, a acomodação. Então, como dizia o velho barbudo, né? Tem que esperar que aconteça da parte do povo, né? Ele é quem vai sentir as necessidades, não adianta teorizar muito, tem que partir de lá. É muito complicado, isso é muito difícil. E as Forças Armadas de hoje, esses ministros militares, não sei se vocês notaram, a hostilidade, o olhar hostil e a indiferença que eles têm, nessa hora eles não são disciplinados em relação ao presidente da República. Por exemplo, houve várias ocasiões, isso está citado nas revistas, em que a presidente fala, os outros batem palma e eles ostensivamente não se mexem ali, quer dizer, numa prova de que eles estão sendo fiéis à ideologia da tropa deles mesmos, então é muito difícil, situação, como eu digo também, é proibido perder a esperança. Se tivesse que perder a esperança, a gente está ferrado, né? A Isis aí, minha mulher, não pôde exercer a profissão dela, né? Exigiram o atestado, eu botei isso, o retratinho lá do DOPS, eu botei isso no livro lá, não. Quer dizer, ela não conseguiu o atestado ideológico para dar aula, para exercer sua profissão. Foram 20 anos de perseguições implacáveis. Um negócio assim que se contar parece meio, sei lá, cinema, história meio inventada, assim, meio fantasiosa. Não é, não. Os caras são mesmo, eles têm esse projeto e no momento em que você entra numa diretriz dessa de ditadura, tudo é possível, vão aparecer os torturadores, vão aparecer os assassinos, os covardes, os seres humanos, a miséria humana vai vir à tona. Você quer coisa mais... Eu pergunto, que movimento houve aqui no Brasil em relação a essa anistia sórdida feita pela ditadura? A ditadura fez anistia em 79 para anistiar... É inédito no mundo uma anistia prévia, no mundo jurídico. É inédito isso, anistia prévia, quer dizer, os caras não podem nem ser condenados, não podem ser julgados. Mataram, sumiram, exilaram e não podem ser julgados. E agora há pouco o tribunal referendou a anistia de 79. Quer dizer, foi o que eu disse, nós não fomos consultados sobre essa reciprocidade. Agora, não, então tem que atingir os dois lados. O outro lado, que é o nosso, foi preso, foi perseguido, foi morto, foi exilado, foi torturado, foi para cadeia, foi para penitenciária. Ainda querem que haja mais, que equilíbrio que querem. Que equilíbrio é esse? E as cartas para os jornais, leiam as cartas que mandam os desinformados. Claro que a redação seleciona as cartas, claro que põe as cartas contra esse movimento da anistia. E hoje no Brasil prevalece a anistia de 79, a anistia que prevalece no Brasil. Pode uma coisa dessa? Você vê a Argentina, o Chile, hein? E nós aqui nessa, hein?
eles punindo os generais, botando na cadeia, e os nossos aqui, os Ustras estão todos eles aí, os que ainda sobreviveram, né? Estão aí, colegas, eu os conheço, quase todos, poxa, convivi com esses caras. Como pode uma coisa dessa natureza estar acontecendo no Brasil? E qual a opinião do senhor a respeito da comissão, principalmente após os acontecimentos do mês de junho? Eu sou sempre a favor da comissão. Em princípio, eu sou a favor. Agora, ela também não pode ser mais cheia de dedos, como sabe, mais realista do que o rei em termos de dedos, de pruridos, não o nosso objetivo. Toda hora dizer nosso objetivo não tem que dizer nada disso, tem que apurar a verdade, soltar a verdade para o mundo. Ficar dizendo, nossa missão não vai para punir, não é para isso, nossa missão não... Bom, então é melhor não fazer, pô, entendeu? Seria melhor. Mas claro que eu vou estar sempre do lado da Comissão da Verdade, é importante que ela exista, agora é preciso que as pessoas sejam menos, sabe, às vezes me dá a impressão até que é um certo revisionismozinho aí nisso aí, né? Eu não sei se isso é uma paranoiazinha em relação aos revisionistas, né? Quando eu vejo declarações, Jabor e Kaká e essa turma, quando eu vejo um certo revisionismo, né? O Kaká uma vez disse, eu que tinha falado, eu tinha posto até no Pasquim, que nós éramos patrulheiros, patrulha ideológica. É pouca patrulha é pouco para essa gente, porque a patrulha ela não age, ela vai só à frente, vê e tal, constata e depois transmite. Não precisa mais, patrulha é pouco, eles têm que ser mais, sabe, tem que estar mais em cima deles de novo. Então o cara fica fazendo uma fragilidade esperta. Isso é uma fragilidade esperta. Se coloca como patrulhado, sabe? Então são os radicais e tal. Olha, então a Comissão da Verdade, ela na verdade tem que ser, não vai querer dizer agora, não, eu quero, mas também não precisa pedir licença para existir. Parece que ela está pedindo licença para existir. Então já houve esses desentendimentos, né? Só tem uma ali que está firme ainda, né? E vamos ver em que vai dar isso aí. Você mencionou agora aí a Comissão da Verdade e antes você mencionou a questão da participação popular. A Comissão da Verdade teve um mérito, que eu tenho acompanhado um pouco o trabalho dela, ao colocar que a repressão, a tortura, começa já em 64. Né? Na história, na historiografia, existe uma espécie de uma separação. Até 68, até o AI-5, a repressão não era tão forte, a tortura era algo muito pontual, né? E depois do AI-5 que realmente virou uma prática do regime, que criaram-se, né, os órgãos mais repressivos, etc. e tal. Entretanto, eu lembro quando o Eduardo Coutinho lançou o Cabra Marcado para Morrer, no filme dele, né, em 84, tem uma passagem que ele mostra bem claro que após o golpe, logo após o golpe, a repressão às ligas camponesas, os assassinatos, as prisões e torturas no Nordeste foram muitas, foram demais. Há também um depoimento daquele deputado do MDB baiano, Francisco Pinto, né, que ele alega que ele estava na prisão, o Geisel visitou a prisão em 64, só presos políticos, jovens, havia um rapaz que tinha tido a mão dilacerada completamente pela tortura, uivava de dor, o Geisel viu tudo isso e depois narrou que não tinha nada demais. Né? Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Falando em Geisel, me lembrei do Gaspari também, é outro. O Gaspari também fala a mesma coisa, nas ditaduras confederadas. Olha, você sabe, essa pergunta é a coisa que mais me perturba em termos de convívio com o meio universitário. Né? E eu falo muito sobre isso. Parece que não existiu 64. Tudo é 68, tudo é 68, tudo é AI-5, tudo é o AI-5. Olha, eu vou dizer o que as barbaridades cometidas, não vamos comparar com barbaridades, mas eu tenho cometidas em 64 foram até piores, porque ainda as coisas não eram ostensivas como a partir de um ato institucional que tentava validar as barbaridades. Olha, isso me irrita profundamente. É como se não existisse, 68,
é porque, como se eles saíram, né, não se comportaram bem, tá vendo? Olha aí o 68, é como se não existisse, é uma das coisas mais... E o que me chateia, aí não vai nenhum conservadorismo não, por favor, mas é dizer que a juventude no mundo se rebelou em 68, a juventude europeia, a juventude daqui, e as daqui ainda se rebelaram, ainda foram aprontar nas guerrilhas urbanas. Essa comparação, para mim, é suja, é indecente. Eu não vou, sem nenhuma restrição conservadora, aos movimentos em Paris, mas comparar aqueles jovens robustos, brancos, bem nutridos, bem alimentados, aquelas universidades cheias de recursos, né? Bandeiras nas ruas, nós queremos liberdade de sexo, de droga e rock and roll, alguns ainda acrescentavam rock, nada pior do que acrescentar rock and roll, mas que liberdade de sexo, de droga, vou comparar com a juventude brasileira enfrentando uma ditadura super armada, a ponto de dizer que a juventude no mundo, e aqui foi aqui também, em 68 os jovens se rebelaram e tal, foi o ano, isso para mim, isso me chateia demais, porque, repito, liberdade, para mim, eu tenho opinião pessoal, sim, em termos de liberdade de sexo, deu no que deu, liberdade de droga deu no que deu, e o rock é o rock, é um medíocre mesmo, mas estou dizendo, tudo parece que foi 68. Isso é uma coisa que tem que ser corrigido no meio universitário também. Professores, colegas meus até, que em 68 já eram crescidos, grandinhos, e que, né, usaram os baseadozinhos, usaram os fuminhos também, só fala em 68, e nós queríamos liberdade. Aí compara essa liberdade que é clamada pelos jovens nas ruas de Paris, né, com os jovens daqui na Rua Pereira da Silva ou em Araguaia. Quer dizer, agora, voltando aqui, 64 foi pior, na minha opinião, se é que é possível comparar, porque não estava, ainda não sabia o que ia acontecer, e os caras foram bárbaros. Em Recife, eles desfilaram de jipe, com o comando militar, desfilava arrastando as pessoas, arrastando para servir de lição, arrastando, pendurado, feito aquele negócio de filme de mocinho, cara amarra o outro no cavalo, cega o outro, eram nas viaturas verde, nem disfarçava as viaturas, eram verde oliva mesmo, e arrastando os caras pelas ruas. Quer dizer, foi muito bom você perguntar isso, porque aí eu, quando tenho chance, eu vou muito mais. Aí eu vou lá para Getúlio e passo por Juscelino, entendeu? Há um componente, só para complementar, haveria algum componente classista nisso? Essa questão da classe média em 68 e das classes populares em 64. E eu vou até explicar por que estou fazendo essa pergunta. O Brizola, no primeiro governo dele, instituiu uma comissão para apurar os crimes de Esquadrões da Morte na Baixada Fluminense. Deve estar lembrado disso. Lembro. Nilo Batista, que estava à frente. Lembro. E foi nessa época que eu conheci a professora Cecília Coimbra. Né? Pois eu era estudante de Direito, recém-formado, e trabalhava com isso, e participei dessas atividades aí. E na época nós fizemos um debate, Tortura Nunca Mais, e essa questão foi muito colocada, ou seja, nós não incluímos os crimes de Esquadrões da Morte nos crimes da ditadura. E devíamos incluir, porque os Esquadrões da Morte são uma criação da ditadura militar. Foi inspirada. E mataram muito. Rio, São Paulo, Belo Horizonte, mataram demais. Muito. Né? E geralmente os mortos, isso nós podemos ver nessa comissão. Essa comissão, eu não sei o que foi feito com o negócio dele. Muitas mortes eram causadas pela posse da terra, da Baixada Fluminense, zona oeste do Rio de Janeiro. É extermínio mesmo. Extermínio pela luta pela posse da terra. Ou seja, isso não está em pauta. Isso mesmo. Não tem estado essa questão. Em pauta. Aí a minha pergunta para você, há um componente classista nisso? Claro que existe. Eu queria complementar. Fala. Ainda hoje continua complementando. Isso aqui não é do passado. Hoje continua a polícia do Sérgio Cabral está cometendo barbaridades e as milícias estão aí. Então isso é produto. É verdade. Então a gente fala no passado, não. Presente. Na democracia. Agora, o IGTNM está agindo. Há pouco tempo atrás, 2, 3 anos atrás, aí, nós tivemos o Movimento Trabalhador Sem Teto, na zona oeste do Rio de Janeiro, 2 dirigentes assassinados pela milícia.
em Campos, em Campos agora. Essa questão que ele coloca é interessante. O meu pai era lacerdista. Eu dizer que ele era pobre burro, porque pobre lacerdista, né? E ele sempre dizia assim: não, eu odeio esses militares. Classe média baixa. Sabe por quê? Ia ter eleições em 65 que nós íamos eleger o Lacerda. E deram um golpe. Não permitiram. O Juscelino não pôde ser candidato, o Lacerda não pôde ser candidato, né? Então essa questão classista é a história contada pela classe média. É a história contada pela classe média. Uma vez eu dando aula, estava dando uma aula e falei isso para os meus alunos do ensino médio. Uma menina virou e falou assim: vou chamar minha mãe aqui para desmentir o senhor. Tijucana deve ser. Chama. Não. Minha mãe foi guerrilheira. Guerrilheira. Falei, legal, porque eu tinha dito que a classe média apoiou o golpe, que a classe média de 68 foi uma resposta mais da classe média do que os setores populares já tinham. Assim, ensino médio. Ela levou a mãe dela. Aí a mãe dela começou a contar a história dela. Ela falando: olha, eu em 63 eu morava em São Paulo. Eu tinha 16 anos e eu estudava no colégio católico. E as irmãs diziam que ia ser um horror, que nós seríamos, inclusive, violentadas pelos trabalhadores. Que iam implantar aqui uma sociedade comunista, que o sexo era livre, que a gente ia ter que dar para os pretos, que a gente ia ter que fazer, ia ser um horror. E aí, ela ligou para mim, ela entrou em contato com a minha mãe e chamou a gente para ir para a passeata, que teve em São Paulo, a marcha com Deus, pela família e tudo mais. E eu fui. Fui porque eu estava apavorada com aquilo. E depois, né, eu era nova, tinha 15 anos, 16 anos, e depois veio o golpe militar, minha família, né, comemorou o golpe, era isso mesmo, tinha que ter o golpe. E eu, quando eu entrei na faculdade, mais tarde, eu comecei a entender o que estava acontecendo, e em 68 eu acabei me envolvendo na luta política universitária e entrei numa organização, se não me engano era a VPR, o ALN e tudo mais, não sei o que, ou seja, na prática ela acabou reafirmando o que eu tinha colocado. Depois a filha dele veio rindo, a minha mãe acabou reafirmando o que o senhor falou em sala, né? Ela entendeu. Mas não seria isso, quer dizer, essa classe média e a própria universidade como expressão dessa classe média, reproduzindo essa história oficiosa. É verdade, né? Reproduzindo isso. O Vitor vai complementar e ele também, aí você responde tudo junto, pode ser? Pode, aí tem o Teócrito também. O que você falou sobre o Esquadrão da Morte, uma criação da ditadura muito útil que continua hoje tranquilamente. Veja só, quem era o chefe do Esquadrão da Morte em São Paulo? Falo como paulista. O Fleury. Eu fui preso em 74, estava lendo o Jornal da Tarde, no ônibus indo para a minha reunião, onde foi ferrado, foi preso lá. Estava lendo que o chefe do Esquadrão da Morte foi preso, está na prisão, no Barro Branco lá. Mentira. Está preso porque foi visto assassinando gente. Estava preso o Fleury, estava no Jornal da Tarde. Jornal da Tarde, que era o Jornal da Folha. Não, desculpa, do Estadão. Ok. Eu, feliz da vida que o Fleury estava preso, chego lá na minha reunião, estou lá, tá para começar, aí subindo para uma escada, assim, sobe uma metralhadora, caraca, Serginho, estão aí. Quem era o Serginho? Sérgio Fleury Paranha. Ele chegou lá, dando chute, derrubando nota, levou todos presos. Ele estava preso, o chefe do Esquadrão da Morte. E estava lá dirigindo o DOPS, prendendo nós, torturando, assassinando, esquartejando, se divertindo. Como sempre. Você definiu muito bem isso, achei. Teócrito também quer ir, Laércio. Não, é só uma complementação também. Que se falou no IPES e no IBAD, eles tinham um órgão também de ação muito importante, que se chamava ALEF, Aliança Eleitoral pela Família. Esse órgão, provavelmente esta freira que convocou a mãe da sua aluna, era deste órgão. ALEF chamava isso. Só para complementar isso. Muito bom. Teócrito. Aqui, eu me lembrei de um fato que na praia de Copacabana, na década de 50, sob o comando do perdão a palavra, Almirante Pena Boto, os caras jogavam panfletos dizendo que
como é que os comunistas estavam comendo criancinha. Isso eu vi, eu era garoto. Pois é. Até perguntei, que isso? Felizmente ele era inteligente e me explicou. As marchas falavam, assim, queremos nossos filhos. Eles achavam, aquelas senhoras classe média, tijucanas e Vila Isabel, Grajaú, pessoas de certa forma esclarecidas. Queremos nossos filhos, comunismo, toma nosso... Não faz muito tempo, eu ouvi no campo do Bacaxá Futebol Clube, lá onde tem o Barreiro, Boa Vista, não faz muito tempo eu ouvi o lateral estava baixando o cacete no ponto e o cara disse, esse cara é comunista. O lateral anda batendo gol, é comunista. Quer dizer, um negócio que acaba funcionando e acaba... Usaram a mesma técnica em Cuba, inventaram histórias. Filhos para Miami, porque eles vão ser mandados para a União Soviética. E mandaram muitos garotos lá, com crise de depressão, se suicidaram. Essa história é pouco conhecida aqui no Brasil. Poxa. Mas é a mesma técnica da CIA, foi aqui. É verdade. Tem hora que tu quer falar. Desculpa aí. Não, minha preocupação é que eu não vejo muita preocupação com o ressurgimento de algumas práticas de 64 hoje em dia. Por exemplo, hoje eu vejo assim, o crescimento da ideologia de direita, ou pelo menos de alienação, né? De alienação, por exemplo, eu já fiz várias denúncias, que eu fui mais de 30 anos professor de estudo de física do UFRJ, que existe, por exemplo, um centro de pesquisa da Halliburton, aquela companhia que fomentou a guerra do Iraque, lá dentro do UFRJ. E os professores não falam nada. O marido dessa pesquisa. Junto com o COP e tal, pesquisa no pré-sal. Vão trazer a frota americana aí, se esse pré-sal for para frente, vão tomar o pré-sal. Outra, por exemplo, essa companhia que vende o gás lacrimogêneo, que Sérgio Cabral está usando aí na repressão, aí, apagaram até as luzes lá do Leblon, que eu moro lá, da rua, apagaram todas as luzes para ninguém poder filmar a repressão, né? E esse gás, a firma que fabrica esse gás, tem um suposto centro de pesquisa também na Ilha do Fundão. É um centro de pesquisas em armas químicas. Não, é gás lacrimogêneo e tal. Eu sei lá que isso é gás lacrimogêneo. É um prédio sem janela, não tem uma janela no prédio, totalmente fechado, né? E as pessoas simplesmente, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, maior Universidade Federal do Brasil, ninguém. Eu já fiz denúncia no Observatório da Imprensa, sempre escrevo comentários lá, já escrevi até vários artigos, né? Outra coisa, por exemplo, também, eu vejo assim a Flip, essa Casa do Saber, eles que dizem que é cultura hoje em dia. Tudo é Globo. Né? Então, eu acho que a Casa do Saber chama Globo agora. O Graciliano Ramos, e tem o Milênio também. Eu vi ele com uns porcados lá naquela Flip, porque apresentaram o Graciliano Ramos já pasteurizado, né? E ninguém fala nada, então não há crítica nesse país, ninguém critica mais nada. Não é crítica destrutiva, mas pelo menos uma crítica. Pelo que entendo de crítica, né? Crítica civilizada, de você analisar e falar alguma coisa. Eu só vejo o que eu chamo de crítica de aplauso, as pessoas apenas aplaudem. Outra coisa que me preocupa é essa repressão de manifestação, essa do Leblon, que já foi citada aqui, né? E a força de movimentos reivindicatórios trabalhistas lá nas hidrelétricas da Amazônia. Eu vejo, por exemplo, a desenvoltura que a ABIN, a Agência Brasileira de Informação, né? Existem várias suspeitas que ela que está por trás dessas depredações, isso tudo, né? Inclusive Brasília, a polícia estadual chegou a vários funcionários do governo federal e depois tudo foi abafado. Um fuzileiro naval invadiu, a Paisana invadiu lá o Itabaraty, foi preso, depois foi solto e tal. Então há várias suspeitas de que a ABIN está voltando a fazer o que o DOPS, o movimento anticomunista, esse pessoal fazia, né? Então eu acho que nós temos que nos preocuparmos com o que está acontecendo hoje, não é? Poderia falar alguma coisa sobre isso? Só complementando a pergunta dele sobre hoje, gostaria da opinião do senhor, quem viveu um golpe, como muitas outras aqui, como o senhor viu aquela noite, daquela quinta-feira, dia 20 de junho, se eu não me engano, com o IFIC cercado, sindicatos cercados, bares sendo alvejados, o senhor ali temeu alguma coisa? Há que se temer, é melhor se prevenir do que remediar? Se há alguma possível comparação a uma queda de institucionalidade nesses dias, parece que não, ou sim. E se o senhor puder comentar algo, quiser se sentir
confortável. Como o senhor analisa o Egito nessas últimas 2 semanas com a intervenção militar? O Mário Augusto pergunta. A Bia ia colocar uma questão. Pelo que você falou, a gente pode ter como conclusão também o seguinte, que as reformas, movimentos de transformação no Brasil e na América Latina acontecerão ou acontecem com apoio ou não das Forças Armadas, né? O caso, aí me lembrei da Venezuela, eu tive na Venezuela em 83, cobri até uma eleição que ganhou, o cara que ganhou era um ladrão, que está até nem o Jaime Lucinte, que mora nos Estados Unidos, foi condenado. E as Forças Armadas tinham o mesmo tipo de formação que os nossos militares daqui, né? E aconteceu um Chávez. E por que aquilo não acontece? Qual é a diferença? Se você pegar lá a relação na Escola das Américas daquela época, tem brasileiro, paca, tem venezuelano, colombiano e o diabo a 4. Na Venezuela, graças aos militares que tinham o comando do Chávez, conseguiu-se a transformação. O Chávez era militar. Exatamente. E tinha um grande núcleo de penetração ideológica dentro dos militares. Exatamente. Agora, sim. Qual é, você que talvez tenha contato com, qual é a influência, se é que pode se dizer, de um Chávez hoje na nossa Força Armada? Tá bem. Eu acho que você pode tentar resumir numa resposta vou resumir. todas essas questões que apareceram, e aí a gente abre para mais uma ou duas para fechar de vez, pode ser? Tá bem, porque foram vários assuntos diferentes agora. Muitos. Tem Egito, tem manifestações no Brasil, tem a questão de classe que eles colocaram, e agora você cultural, consegue. Rapidinho, na verdade a cultura humanística é a prima pobre disso tudo, né? Nós estamos sabendo que essa coisa das exatas que constituem uma obsessão nas academias militares, também no meio civil, nas universidades, a cultura humanística é a prima pobre. Isso aí não é nenhuma dúvida em torno disso. Todos nós aqui, de alguma forma, temos contato com o meio universitário. E além disso, eu queria lembrar que algumas universidades agora estão sendo dominadas por grupos econômicos. Esse xizinho do Batista está em 2 ou 3. Eles negam, mas de qualquer forma, mesmo que não seja uma... Vamos dizer que foi coincidência, o xizinho no final das empresas estão tomando conta das universidades. Mas o espírito é o mesmo. É mandar os professores mais antigos embora, é ficar com os mais jovens que recebem menos, ficar com o professor substituto, priorizando o professor substituto, ao invés de o professor já com a tradição de estar naquela universidade há muitos anos. Isso tudo eu presenciei e passei por isso. E, quer dizer, o Globo, a Rede Globo está com a Casa do Saber, a Flip está conveniada com eles, uma editora também está, eu não tenho ainda absoluta certeza, mas fui informado por uma escritora que vocês conhecem, que a Companhia das Letras também está ligada à Rede Globo. Eu não sei. O Museu do MIS, eu fui diretor do MIS. E, enfim, quanto eu já respondi aquela tua pergunta primeiro, eu já tinha respondido, para ser mais rápido do que ela falou, né? E quanto... Bom, Mário Augusto acrescentou algumas coisas. Mário Augusto é só você ler os artigos dele, você está na frente de luta o tempo todo, né? Na batalha o tempo todo. E eu leio os artigos dele. E o que ele falou aí, ele mesmo falou, ele já disse o que ele achava sobre esse tema. E ainda uma pergunta que foi... Qual foi uma outra pergunta? Aquela quinta aqui, 20 de junho, alguma... sim, no dia... Não, isso mais ou menos nós tínhamos respondido o seguinte, que houve eu recebi até a ligação, telefonema, do pessoal do CACO, porque eles achavam que ia se repetir aquilo. O negócio da paranoia é terrível mesmo. Todos acharam, eles estavam lá no dia e se sentiram cercados
cercados, mas não houve nada. A polícia cercou, mas foi embora. E eles também se retiraram sem acontecer nada. Mas parecidíssimo agora, não acredito, claro, não acredito, não é mesmo, né? Não foi o comando militar do golpe que interveio, né? Foi um outro tipo de autoritarismo tão ruim quanto, né? Tão opressor quanto. Claro que é. Hein? A voz do comando, no caso do Sérgio Cabral. A voz do comando, que é o político, do político. Aliás, com um pai tão, como o mundo é ingrato, né? Um pai tão, uma figura tão boa, né? Resultar nisso aí, né? O governo está nas mãos dele, desse outro Frajola, esse Frajolazinho aí, esse dandezinho, Frajola às avessas, esse Paz, que é uma figura lastimável, né? E aí entra a velha história, a democracia. Foram eleitos, mas que democracia é essa? Deseducada, é uma democracia deseducada, isso é uma hipalagezinha que eu estou fazendo aqui. Quer dizer, as pessoas são eleitas e tudo, mas quem que elege? Quer dizer, como que as coisas funcionam? São tudo, os currais eleitorais estão aí, aqui. Eu costumo dizer, em termos federais, estaduais, municipais, clube, associação, é tudo assim, né? A coisa da ânsia de posse e da prevalência da quantidade sobre a qualidade está pairando sobre tudo, é tudo muito parecido, muito igual. E falar em eleição com um povo rigorosamente preparado para ser deseducado, o curral eleitoral funciona aqui no estado do Rio, na nossa frente, nos 91 municípios do estado do Rio, não há um que não funcione o curral eleitoral em eleições. Você vê a que ponto chegou o prestígio desse Paulo Melo aqui da região dos Lagos, dono da região dos Lagos, presidente da Assembleia, que é uma figura extremamente abominável. Então o quadro sociopolítico também é muito ruim. Bom, resta-nos, pelo menos nós estamos aqui conversando sobre isso, não está acontecendo nada conosco, né? Pelo menos isso. Estamos aqui. E eu tenho que encerrar isso, eu tenho que encerrar agora a minha. Não, acho é que isso? A gente pode pegar. Eu antes... Quer falar sobre o Egito? Não, quero não, senão demora muito. Mas todos nós sabemos como é que é a situação. Descendo, que eu acabei no nono andar, eu conversava com o Vitor e o senhor já falou também aqui que a esquerda antes era medíocre. E a gente eu pergunto hoje, como é que estamos à esquerda, como é que está a esquerda hoje e como que a gente pode começar a pensar numa esquerda a partir dessas manifestações que o senhor mesmo já falou que não vê tantos avanços apesar da manifestação popular. Como é que está a esquerda hoje? Qual é o papel dela nesse manifesto? A esquerda de hoje se resume numa palavra: resistência. São aqueles mesmos resistentes que estão aí, não é mesmo que alguns bem mais velhos e outros, né, surgindo, mas todos com espírito de resistência, porque na verdade tudo é contra, então é resistência. O nosso papel é a resistência, não é agir, atuar. Nós não estamos no comando de nada, nós não detemos o poder em nada, nós detemos um fator extraordinário que se chama resistência. E repito, tanto os velhos, os mais velhos, esse grupo da altura nunca mais, as ameaças, as agressões que sofrem, as perseguições, parecidas, só não são iguais da época, não estão matando a diretora lá, mas é um grupo extraordinário. O MST está aí como prova de resistência. Isso aqui que eu queria, já aproveito também dizendo que a gente é antenado e pensa que conhece tudo, né? Eu não conhecia o grupo aqui, e é um erro, é uma coisa minha, uma falha nossa, minha e da Isis, que também é antenada e me ajudando em tudo, e a gente não conhecia o núcleo, e estou tão assim, satisfeito de encontrar um grupo como o de vocês, pessoas dispostas a discutir, a trocar ideias, e cada um fala, e dentro de um princípio
da busca do que nós achamos que é justo e equilibrado, que é pelo menos, enquanto a gente está aí, diminuir essa diferença de classes sociais, que algum dia não é diminuir, não, algum dia, claro, vai haver sempre uma hierarquia, um poder, alguém que manda, o outro e tal, não tem o cargo de mando, mas as diferenças de classes sociais vão desaparecer, assim, tem que desaparecer algum dia isso. Nós temos que querer que a gente ainda veja, pelo menos, diminuir essa coisa, né? E que o povo, como eu disse, o povo, algum dia, por ele mesmo, há de chegar a esse estágio e com ou sem a educação patrocinada por nós. Quer dizer, o poder pode ou não patrocinar a educação. Esse povo, algum dia, bom, então não existe mundo, não existe consciência própria. Quer dizer, a consciência sempre tem que vir. Não, algum dia há de acontecer isso. Eu estou muito satisfeito de ter vindo aqui, não é, com vocês. Eu tenho dado muitas entrevistas e tudo, mas por causa disso tudo está acontecendo, a televisão, a rádio, mas uma reunião assim como a que está acontecendo aqui, eu não tenho estado, né? Há muito tempo que eu não estou numa reunião. Nós tivemos aquele dia no cinema, lá no Odeon, né? Com aqueles jovens todos lá vibrando lá, eu achei muito bonito aquilo. A juventude, vocês levando os estudantes lá para assistirem ao filme, para debater com a gente. Agora, uma reunião assim de pessoas com esse mesmo propósito, vem provar o seguinte, isso é a esquerda, quer dizer, a esquerda que a gente quer, a esquerda para valer, assumida, o pessoal resistente, né, que eu acho que é a palavra que cabe, é resistir, né, e na esperança de que vai acontecer um dia melhor aí, tá bom? Muito obrigado aí por vocês.